O ano é 1985. Nixon está no poder e o mundo se vê diante de uma iminente guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Para piorar, ou não, foi implementada a Lei Kinney, uma lei imposta em 1977 que baniu de uma vez por todas todos os heróis mascarados das ruas. Esse é o mundo em que estamos. Um mundo sombrio, sujo, cruel e sem esperanças. Um mundo que se vê diante de uma catástrofe e ainda por cima está sem os seus super-heróis. Hoje nós vamos falar de Watchmen. Mas antes de eu mostrar pra vocês o lado negro dos super-heróis, mostrar que sim, todo super-herói tem um pouquinho de fascismo dentro de si e também problematizar algumas outras questões, eu peço que você, se chegou até aqui, já deixe o seu like, se inscreva se for novo no canal e também deixe aí seus comentários e não se esqueça de seguir nas nossas redes sociais. O Lado B da Realidade conta sempre com novos espectadores e novos membros do nosso universo. Mas, partindo então para a análise de Watchmen, existem alguns pontos importantes que eu preciso trazer antes de começar a apresentar e introduzir essa obra para vocês. Uns pontos que eu quero definir é que nós vamos falar dos capítulos 1 e 2 aqui nessa análise, devido às introduções que eu vou ter que fazer aqui no início do vídeo, para não ficar um vídeo tão longo, tão maçante, eu vou falar só desses dois primeiros capítulos. Talvez até mesmo acabe falando apenas do primeiro capítulo, mas aí eu vou ver como a gente vai seguindo no decorrer dessa análise, para o vídeo não ficar muito longo, e também, se vocês quiserem mais capítulos ou até mesmo a obra completa, vão deixando aí nos comentários o que acharam depois no final desse vídeo. Antes da gente começar, tem alguns elementos importantes que nós precisamos trazer. A primeira de todas é com relação à invasão britânica nos quadrinhos. A invasão britânica dos quadrinhos, ela foi um grande evento que aconteceu no universo dos quadrinhos norte-americanos, quando diversos escritores britânicos foram trazidos da Inglaterra até os Estados Unidos para começar a roteirizar ou quadrinizar diversas obras. A grande responsável por trás dessa invasão britânica foi Karen Berger. Ela foi a principal responsável por trazer esses autores britânicos e começar esse movimento que ficou conhecido no início da década de 80 como a invasão britânica dos quadrinhos. Porém, o grande pontapé para que essa invasão britânica começasse foi por conta do sucesso do jovem e recém-conhecido roteirista Alan Moore. Ele foi um grande roteirista britânico, ele é ainda um grande roteirista britânico, conhecido como o Bruxo, e isso é uma coisa que eu acho muito legal sobre ele. Inclusive, quem sabe algum dia um vídeo específico sobre Alan Moore, como eu já disse, uma das minhas maiores inspirações no mundo do roteiro, da escrita. E Alan Moore, ele tinha acabado de fazer muito sucesso na Inglaterra, principalmente pelas revistas 2000 AD, ou para os mais íntimos aqui do Brasil, 2000 AD, e a revista Warrior, onde saíram diversos sucessos desse jovem, que então foi chamado pelo próprio criador do Monstro do Pântano para poder assumir as histórias do personagem. Alan Moore ficou muito conhecido ali na época em que ele assumiu o Monstro do Pântano, por explicar pontos do personagem que não eram condizentes ou não faziam sentido, com a famosa história Lição de Anatomia, que inclusive vai ter uma análise mais pra frente no canal. É uma das histórias mais fascinantes do Monstro do Pântano, eu adquiri ela recentemente e já tô fazendo algumas análises sobre o quadrinho. Mas continuando, com essa influência, com esse pontapé, as histórias do Monstro do Pântano trouxeram pro roteirista Alan Moore, ele foi logo visado pela DC para um outro projeto, um projeto que estava na época sendo pensado para trabalhar com os recém-adquiridos personagens da Charlton Comics, uma empresa de quadrinhos que então era dona de personagens como Questão, Besouro Azul, Capitão Átomo, e a ideia original era um projeto para trabalhar esses personagens recém-adquiridos. Porém, como o roteiro de Alan Moore trazia muitas mortes para esses personagens, ou até mesmo algumas questões piores, a DC decidiu por não deixar com que ele trabalhasse com esses personagens, até porque, como eles eram recém-adquiridos, não pegaria muito bem uma história que logo de cara matasse alguns deles, ou até
trouxesse uma imagem ruim para os personagens. Então, com isso, foi decidido que Alan Moore teria uma liberdade criativa, ele teria mais liberdade para poder trabalhar nesse projeto, inclusive criando personagens originais, o que deixou o roteirista muito empolgado. Afinal de contas, com personagens originais, ele não precisaria respeitar nenhuma cronologia específica ou nem mesmo planejar uma história futura. Ele poderia começar e encerrar uma história naquele mesmo projeto. E foi isso que acabou acontecendo, porque esse projeto, depois de um tempo, foi o que saiu, foi o que foi concebido, finalizado como a HQ Watchmen, a HQ que nós vamos hoje analisar. Agora, passada essa breve introdução sobre alguns fatos importantes antes de chegarmos até a HQ de Watchmen, podemos realmente começar de fato nessa análise. Tem uma coisa que eu já acho fascinante, que a abertura da HQ de Watchmen já começa com um discurso do personagem Rorschach. E esse discurso traz consigo muito da opinião política do personagem. E sim, política é um assunto que perpassa toda a história de Watchmen. Então não vem com mimimi ou blá 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 de tá enfiando política no meu gibizinho. A política, ela é essencial na história de Watchmen, inclusive ela é uma questão que ela é exaltada o tempo todo no quadrinho, pelos próprios personagens ou através de elementos presentes na narrativa ou até mesmo de maneira visual na narrativa. Então não adianta, Watchmen é um quadrinho, no fim das contas até mesmo político. Esse discurso do personagem Rorschach, ele me é muito interessante por conta das afirmações que o personagem faz logo no começo da história, nos trazendo já um tom sombrio, melancólico e sem esperança para esse mundo que nós estamos sendo recém-apresentados. Diário de Rorschach, 12 de outubro de 1985. Esta manhã, no beco, havia um cão morto com marcas de pneu no ventre rasgado. A cidade tem medo de mim. Eu vi o rosto dela. As ruas são sarjetas dilatadas e essas sarjetas estão cheias de sangue. Quando os bueiros finalmente transbordarem, todos os ratos irão se afogar. A imundícia acumulada de todo o sexo e matanças que praticaram vai espumar até suas cinturas e todos os políticos e rameiras olharão para cima gritando, salve-nos. E do alto eu vou sussurrar, não. Eles tiveram escolha, todos eles. Podiam ter seguido os passos de homens honrados como meu pai ou o presidente Truman. Homens decentes que acreditavam no suor do trabalho honesto. Em vez disso, seguiram os excrementos de devassos e comunistas, sem perceber. Até ser tarde demais que a trilha levava a um precipício. Não me digam que eles não tiveram opção. Agora, o mundo todo está na beira do abismo, contemplando os liberais, intelectuais e sedutores de fala macia que ardem no inferno. E de repente, ninguém mais sabe o que dizer. Essa introdução breve do personagem já nos mostra que Rorschach é um personagem completamente de direita. Digo até mais, extrema direita. O personagem deixa claro que ele tem um certo ranço, até mesmo um certo rancor de pessoas pseudo-intelectuais ou até mesmo intelectuais que através dos discursos acabam atraindo pessoas para os seus lados ou as suas ideologias. No caso, as pessoas não têm ideologias, as ideologias que os têm, mas eles acabam agregando mais pessoas a esses movimentos através do seu discurso. Rorschach se mostra então como um verdadeiro revolucionário. Ele quer que as coisas sejam como eram antes, ele quer trazer a glória do passado e até mesmo a glória desses homens que iam atrás desse pseudo-trabalho honesto. Inclusive, o próprio quadrinho é permeado, como eu disse, de diversas opiniões e questões políticas. Para manter uma análise realmente sobre a obra, eu não vou deixar com que as minhas opiniões ou posicionamentos influenciem nos discursos dos personagens. Então eu ressalto que todas as falas têm tendências políticas e até mesmo análises e interpretações que podemos fazer das falas e ações desses personagens serão 100% condizentes com o que é apresentado na obra, e deixando claro que não é nenhuma questão de achismo ou nada do tipo, e sim o estudo que eu tenho dentro dessas tendências, dentro dessa polarização política e até mesmo aplicando isso na obra como um todo. Então, só para deixar esse ponto já esclarecido. Continuando então na narrativa, nós somos apresentados a uma cena de crime, uma cena onde ocorreu aparentemente uma tentativa de assalto com homicídio. Um homem foi arremessado da janela do seu apartamento e se estribuchou inteiro na calçada, por falta melhor de palavra. Nós acompanhamos então a narrativa de dois detetives que estão investigando o lugar. E uma coisa que eu acho fascinante nesse quadrinho de Watchmen é a utilização de páginas com 9 quadros, trazendo uma sequencialidade muito orgânica e uma sensação de continuidade que é extremamente
fascinante, você se sente preso no quadrinho, ela prende a sua atenção e é uma narrativa fluida por conta dessa quantidade de imagens que nós vamos vendo quadro após quadro. Inclusive, a utilização de páginas com 9 quadros acaba trazendo um impacto maior quando 3 ou 6 desses quadros acabam implicando uma única imagem, ou até mesmo a divisão entre os quadros ainda assim é feita em cima de uma única imagem. Então, em diversos momentos, em diversas páginas, nós podemos ver um único cenário fixo, dividido pelas sarjetas, porém os personagens entre uma sarjeta e outra, entre um quadro e outro, dividido pelas sarjetas, eles estão fazendo a ação de movimento. Então nós acompanhamos um cenário de fundo estático e o movimento do personagem através dos quadros. E isso é uma coisa que eu acho muito, muito, muito legal. Dave Gibbons realmente mandou muito bem nessa quadrinização e nessa utilização da narrativa visual junto à narrativa escrita. Então eu consigo ver essa mesclagem, que inclusive é uma coisa que deve ser feita em todos os quadrinhos. Nós não devemos ler a imagem separada do roteiro, no caso, né, da escrita. As duas coisas devem ser interpretadas e lidas juntas, porque é isso que compõe um quadrinho. Continuando então, nós somos apresentados a essa investigação de cena de crime, e uma coisa muito legal devido a essa sequencialidade de 9 quadros, é que em um quadro nós acompanhamos a hipótese dos detetives, e em outro nós acompanhamos o que realmente aconteceu na cena. Então em um dos quadros os detetives se perguntam, a porta estava trancada com corrente por dentro, então a vítima estava aqui, mas para uma força dessas, para estourar uma porta trancada e com corrente, eram pelo menos 2 pessoas envolvidas. E na verdade nós acompanhamos na outra cena que era apenas uma pessoa. Eles vão então fazendo toda essa teorização de como foi feito, se foi apenas um furto, porque realmente sumiu uma parte do dinheiro, mas nada daquilo apontava para um furto simples. Então eles começam a comentar sobre a vítima, dizendo que ela tinha um grande porte físico e que mesmo apesar da idade era uma pessoa que mostrava muito capaz de se defender. Então esse ataque com certeza foi feito por mais de uma pessoa, afinal de contas não seria tão fácil subjugar alguém daquele tamanho e mesmo apesar da idade com aquele porte físico. Além disso, é constatado também que a janela, o vidro da janela da vítima era feita de vidro reforçado, o que implicava que de forma nenhuma, apenas tropeçando ou até mesmo sendo levemente empurrado, poderia quebrar o vidro daquela forma. Então se constata que a vítima foi arremessada pela janela. E isso faz com que os detetives batam de vez o martelo, dizendo que para arremessar um homem daquele tamanho, com uma força daquelas, através de uma janela de vidro maciço, com certeza eram pelo menos 2 assaltantes. O que nós vemos, né, quadro a quadro, que não é o caso. Era apenas um agressor e que fez toda essa ação e realmente tinha essa força física acima do normal e por isso conseguiu lidar facilmente com a vítima, mesmo sendo um homem tão forte. Enquanto eles descem pelo elevador, nós acompanhamos todo um discurso deles sobre os crimes na cidade, sobre como essas investigações ocorrem ou deixam de ocorrer, e enquanto o elevador desce, nós vamos acompanhando a queda da vítima, andar por andar, até o seu destino fatal no solo. Quando os investigadores chegam também no chão, eles estão falando sobre deixar esse tipo de notícia mais oculto da mídia. Não que eles vão deixar de investigar, até porque a vítima era uma pessoa que tinha relação com políticos importantes. E parecia ser um assassinato que ia chamar muita atenção das forças políticas e que exigia uma investigação. Porém, eles decidem que para a grande mídia, para o público, é melhor que eles esqueçam do acontecido o mais rápido possível. É comentado da possível intervenção de mascarados. Eles talvez queiram meter o dedo onde não foram chamados, queiram investigar por conta própria, e um dos detetives fala, mas eles estão todos, os que estão na ativa, estão todos na ativa agora por influência do governo, então eles nunca se enfiariam em algo que não foram solicitados. E aí um outro detetive pergunta, mas e quanto ao Rorschach? Ele não foi aposentado pela Arlequine, ele segue atuando de maneira criminal, de maneira fora da lei, como um vigilante mascarado. Inclusive, ele possui 2 assassinatos em suas costas. E isso deixa os detetives apreensivos. Afinal de contas, aparentemente Rorschach já é uma figura marcada da polícia devido aos seus problemas. Quando um deles passa por um rapaz segurando um cartaz, ele diz que sentiu um calafrio, mas logo deixa com que isso passe. A narrativa então avança para tarde da noite e nós acompanhamos de maneira silenciosa, ou seja, até mesmo a onomatopeia do quadrinho se encerra nesse momento, o que são momentos muito presentes no quadrinho de Watchmen, cenas completamente ausentes de onomatopeia, de diálogos, de sons de qualquer tipo, ou seja, cenas que você sente uma tensão, você sente o silêncio perpassando toda aquela movimentação, toda aquela cena.
Então nós acompanhamos de maneira silenciosa Rorschach subindo até o alto do prédio e escalando através da janela quebrada, adentrando o apartamento da vítima e sorrateiramente fuçando nos seus pertences, chegando até o seu guarda-roupa, onde ele percebe que existe um fundo falso. E nesse fundo falso, ele encontra o uniforme do comediante, um antigo Homem Minuto, ou seja, eram heróis mascarados vigilantes ali de meados da década de 40 e 50. Ou seja, a vítima, Edward Blake, era na verdade um vigilante que trabalhava para o governo dos Estados Unidos, ou seja, ele não foi um dos aposentados pela Lei Kinney, ele foi um dos que o governo decidiu manter como um dos seus agentes pessoais. Então Rorschach, vendo que se tratava do comediante, ele decide que precisa falar com outros vigilantes, aposentados ou não. Nós então temos um corte de cena para conversa de duas pessoas, um sendo o Coruja, o primeiro Coruja da época dos Homens Minuto, que atuou lado a lado com um jovem comediante, e o outro se tratando de Daniel, o mais recente Coruja, aquele que assumiu o manto após a aposentadoria do seu antecessor e com suas tecnologias, riqueza e muita influência, acabou conseguindo assumir o manto de Coruja. Porém, ele teve uma breve atuação, porque logo com a implementação da Lei Kinney, em 1977, ele também pendurou a sua capa e se aposentou. E isso perpassa o diálogo dessas duas figuras, mostrando que os aposentados precisam ficar lado a lado. Daniel então se dirige até o seu apartamento, e eu acho uma coisa muito interessante é que enquanto ele anda pelas ruas, passa por ele um grupo de jovens segurando um rádio e ouvindo uma música. Essa música se trata da música Neighborhood Threat, do David Bowie. E a música traduzida significa ameaça da vizinhança. Uma música que nós ainda não sabíamos, mas que anunciava o encontro de Daniel com Rorschach. Quando Daniel chega até o seu apartamento, em cenas que têm ausências de onomatopeias, Dan se vê diante da sua porta do apartamento completamente arrebentada. Ele entra então de maneira cautelosa no apartamento, apenas para se deparar com Rorschach batendo uma boia e comendo ali uma lata de feijão cozido já pré-pronto que tinha no apartamento de Daniel. Ele então questiona: o que você está fazendo aqui? Você gostaria que eu esquentasse o feijão para você? E o Rorschach fala: não, tá de boa assim. E joga um pingente pro Daniel, se tratando pingentezinho do comediante. Daniel então questiona: o que é isso aqui? É caldo de feijão? E Rorschach, de maneira muito sarcástica, fala: sim, claro, caldo de feijão humano. Então informa para Daniel que o comediante está morto. Daniel questiona como ele tem certeza que era comediante e ele fala que achou o fundo falso no apartamento de Edward Blake e então ele fez uma dedução de que Blake era o comediante. Dessa maneira, Daniel se mostra vagamente preocupado, questiona que talvez possam ser inimigos do governo, afinal de contas Blake trabalhava em diversas ações a mando do governo, e Rorschach se mostra mais cético. Ele discorda dessa ideia de governos contrários ou até mesmo teorias da conspiração. Ele cria a sua própria teoria. Ele acha que se trata de um assassino de vigilantes mascarados e que está atrás tanto dos aposentados quanto dos ainda ativos. E por conta disso, ele decide avisar Daniel, que era o seu ex-parceiro, a tomar cuidado e ficar atento a qualquer mudança. Daniel então acaba acusando Rorschach de estar um pouco paranoico, e Rorschach fala: é isso que dizem de mim hoje, que eu sou paranoico? E se mostra com uma certa revolta contra Daniel e também outros heróis que se aposentaram, que decidiram ceder à Lei Kinney. Daniel então, quando Rorschach se ausenta, diz que saindo ali do esconderijo onde eles estavam, ele ia dar a um antigo armazém, e Rorschach diz que ainda se lembra. Quando eles eram parceiros, ele tomava aquela rota direto. Daniel então se questiona: nossa, eram bons tempos, o que aconteceu? E Rorschach devolve: você desistiu. Vemos então Daniel melancólico e triste nesse momento de contemplação e somos apresentados pela primeira vez ao seu uniforme de coruja. Então passamos para uma seguinte narrativa de Rorschach, agora adentrando em um bar, onde pessoas de ralé, prostitutas, cafetões, usuários de droga, traficantes se encontram e lá ele decide tentar coletar algumas informações sobre o homicídio de Blake. Diário de Rorschach, 13 de outubro de 1985. Dormi o dia todo, acordei às 4h37. A zeladora continua reclamando do cheiro. Ela tem 5 filhos de 5 pais diferentes. Na certa, engana a Previdência Social. Logo vai anoitecer.
Lá embaixo, essa cidade horrível grita como um matadouro cheio de crianças retardadas. Nova York. Numa sexta-feira à noite, morreu um comediante em Nova York. Alguém sabe por quê. Lá embaixo, alguém sabe. O anoitecer fede a fornicação e consciências imundas. Acho que vou me exercitar. De novo um destaque, a narração de Rorschach, ao ponto de vista desse mundo que somos apresentados através desse personagem, tão cético e com uma visão preto no branco de como a sociedade é e funciona. Eu sempre vou dar uma narrativa e vou fazer questão de ressaltar as narrações do Rorschach, porque elas são muito importantes para nós entendermos tanto o personagem quanto o contexto que é apresentado nesse primeiro capítulo, tanto dos personagens que nos são entregues quanto do ponto de vista do próprio Rorschach sobre eles e deles sobre o próprio Rorschach. Entrando então no bar, ele já é logo recebido com temor pelo balconista, que o implora para não matar ninguém naquele lugar. Ele acaba falando que está à busca do assassino de um dos seus amigos. E um cara ali próximo pergunta, nossa, ele tem amigos? Talvez tenha trocado o desodorante. Rorschach não fica muito feliz com o comentário repetitivo ao seu mau cheiro, e ele se aproxima desse homem, que logo se arrepende, tenta pedir desculpas, mas Rorschach sem paciência quebra o seu dedo mindinho. E então joga para todos. Eu acabei de quebrar o mindinho deste homem. Onde está o assassino de Edward Blake? Ninguém responde. Ele então quebra o dedo indicador e fala, acabei de quebrar o indicador agora. Onde está o assassino de Edward Blake? E todos então falam, nós não sabemos, cara, deixa o maluco em paz. E Rorschach diz que essa situação, essa falta de informações no seu primeiro interrogatório o deixou deveras melancólico. No caso específico, ele se descreve exatamente com me sinto deprimido e decide que vai continuar a sua investigação. É aqui que somos introduzidos então ao tão fascinante e curioso logo de início Adrian Veidt, conhecido anteriormente como o super-herói Ozymandias, ou Ozymandias, seja lá como você preferir pronunciar. Porém, o diálogo em que somos apresentados a Adrian é através, novamente, do Rorschach. Rorschach então discute com Veidt, mostra as implicações do assassinato de Edward Blake e mostra que isso pode ser uma conspiração para matar vários heróis mascarados. Veidt discorda, diz que pode ser muita coisa dos comunistas ou até mesmo dos líbios, e Rorschach se incomoda e diz que Dan pensou a mesma coisa, Daniel, o coruja, havia dito a mesma coisa, porém ele discorda, ele acha que isso tem a ver com um inimigo antigo, alguém rancoroso, afinal de contas, o Edward Blake, mais conhecido como comediante, era um patriota, alguém que estava à defesa do seu país. Porém, Veidt fala que não necessariamente se trata de um assassino de super-heróis. Afinal de contas, mesmo excluindo os russos, o comediante tinha muitos outros inimigos políticos. E aqui Veidt diz que para ele, comediante era praticamente um nazi. Dentro disso, Rorschach rebate. Blake lutava por seu país, Veidt. Nunca se deixou aposentar. Nunca lucrou com sua reputação. Nunca montou uma empresa para vender pôsteres, dietas e brinquedos baseado em si mesmo. Nunca se deixou prostituir. Se isso faz dele um nazi, pode me incluir também. Veidt então se mostra uma pessoa que claramente, pelas suas afirmações, pelo comportamento que ele tem com a visão sobre o comediante, o próprio Rorschach, ele é aparentemente uma pessoa de esquerda. E isso, até mesmo futuramente no quadrinho, é evidenciado. Um repórter, um jornalista que em uma entrevista com Veidt afirma que ele é um herói de esquerda ativista. E Veidt não se importa de ser taxado dessa forma. Ele inclusive se considera uma pessoa muito sã, muito pró-mundo, um filantropo, uma pessoa boa e pura de coração. Eu queria já ressaltar essa polarização política, essa dualidade que nos é apresentada no quadrinho de Watchmen, já através das figuras de Adrian Veidt e Rorschach, completamente opostos em suas opiniões e formas de ver o mundo. Inclusive, eu quero dar um destaque para uma das narrativas do Rorschach após isso, onde ele se questiona a possibilidade de Adrian Veidt ser homossexual e que ele deve investigar mais para levantar mais informações. Ou seja, para Rorschach, Veidt ser ou não um homossexual é algo que implica no seu caráter. Para Veidt, mesmo não tendo Rorschach como um amigo, ele quer deixar claro que se preocupa e que não gostaria de ver Rorschach metido com coisas que podem o acabar prejudicando. E nisso ele ressalta que ninguém o obrigou a se aposentar. Ele mesmo decidiu se aposentar 2 anos antes da Lei Kinney de maneira consciente. Ele decidiu
parar de ser um super-herói e focar na sua empresa, na sua companhia. E Rorschach mostra o quanto isso é conveniente, não é mesmo? E o quanto ele tão perto assim da lei que inicia implementada, quase como se ele soubesse, já tivesse de maneira autônoma se aposentado. Rorschach então parte, deixando um comentário ácido para Vedit, e não só isso, os bonequinhos, as figuras de ação de Vedit, que Rorschach estava mexendo desde que entrou no escritório, estavam agora em posições um pouco sugestivas, se é que você me entende. Continuamos então com o ponto de vista de Rorschach, nos apresentando todo esse universo e essa história. Diário de Rorschach, 13 de outubro de 85, 8h30. Encontrar Vedit me deixou com um gosto ruim na boca. Ele é mimado e decadente. Traiu até mesmo suas próprias hipocrisias liberais. Talvez homossexual? Preciso lembrar de investigar mais. Dreiberg não fica atrás. Um fracassado, lamuriando-se no porão. Por que sobraram tão poucos de nós na ativa? Sãos e sem desvio de personalidade. O primeiro coruja é dono de uma oficina de carro. A primeira espectral é uma velha inchada morrendo num asilo californiano. Capitão Metrópole foi decapitado num acidente de carro em 74. O Traça está num hospício no Maine. Silhouette se aposentou em desgraça. Foi morta 6 semanas depois por alguém querendo vingança. Dollar Bill foi baleado. Justiça encapuzada sumiu em 55. O comediante está morto. Só sobraram 2 nomes na minha lista. Ambos dividem moradia no Centro Rockefeller de Pesquisas Militares. Eu vou até lá. Vou avisar ao homem indestrutível que tem gente querendo matá-lo. Rorschach então chega ao Centro de Pesquisa Militar Rockefeller e lá somos introduzidos aos personagens de Dr. Manhattan, a arma, o trunfo secreto dos Estados Unidos da América contra os russos, e o motivo pelo qual Rorschach, em seu diálogo com Wade, discorda do envolvimento dos comunistas na morte de Blake devido ao temor, desde 1965, ao Dr. Manhattan, que é esse ser indestrutível e equiparado até mesmo a um deus. Dr. Manhattan, então, está nesse centro de pesquisa desenvolvendo pesquisas militares para o governo. E junto a ele está a sua companheira, a senhorita Laurie Nomezinho polonês difícil? Juspekzik. Laurie Juspekzik. Somos apresentados então esses 2 personagens que se tratam de Dr. Manhattan e a antiga e agora aposentada Espectral, filha da primeira Espectral original dos Homens Minuto. Rorschach então, indagado por Laurie o que estava fazendo lá, já que ele era um foragido da polícia, ele apenas responde que veio alertá-los sobre a morte do comediante. Dr. Manhattan, de maneira fria e indiferente, avisa que já havia sido informado da morte do comediante no sábado de manhã, devido aos 2 serem poucos dos super ativos, dos super desenvolvidos, ainda ativos em comando do governo. Rorschach então questiona a indiferença de Manhattan à notícia da morte do comediante, e Manhattan o coloca com o seguinte questionamento: um corpo vivo e um corpo morto têm a mesma quantidade de células. Vida ou morte, porque deveriam ser significantes para mim. Rorschach então fica incomodado com esse comentário e ele é confrontado até mesmo por uma réplica de Laurie, que diz: ainda bem que o comediante está morto, aquele cara era um verdadeiro cretino. Você sabia, Rorschach, que ele tentou estuprar a minha mãe quando eles eram os 2 homens minuto no passado? E Rorschach então tem uma fala que é extremamente problemática e vocês vão ver por si só. Seja como for, ele teve o fim que merecia. Blake era um calhorda, um monstro. Sabia que ele tentou estuprar minha mãe quando os 2 eram homens minuto? Rorschach diz. Então você apoia as alegações feitas por Hollis Mason em seu livro? O que Mason disse em Sob o Capuz é verdade. Deus sabe que não sou a maior fã da mamãe, mas existem coisas que não devem acontecer com ninguém. Por que Blake nunca processou Mason? Rorschach então informa. Eu não vim comentar lapsos morais de homens que morreram servindo seu país. Só vim aqui avisar. Rorschach traz que a tentativa de e agressão física por parte do comediante, a antiga espectral, mãe da Laurie, foi um lapso mental, reforçando que o que verdadeiramente importa no comediante era o fato de ele ser um patriota, algo que ele já havia colocado em pauta quando Vedit acusou o
comediante de ser nazi. E o Rorschach se colocou também nessa mesma defesa. Laurie então fica muito irritada com a alegação de Rorschach e pede com que John tire-o dali imediatamente. John diz que Rorschach está incomodando Laurie e pede que ele saia. Rorschach se recusa e John simplesmente o teleporta para fora de lá. Rorschach segue então com a sua investigação e com a continuidade nos levantamentos do homicídio tão oculto e misterioso do ex-comediante Edward Blake. Porém, antes de continuarmos com a investigação de Rorschach, mantemos a narrativa no arco de John e Laurie, onde Laurie diz que, para Rorschach, uma figura tão patética, mexer com ela deve estar realmente muito mal. Ela diz que se sente deprimida e até mesmo presa, estando ali no complexo junto com John, e que ela gostaria de poder sair um pouco mais. John a questiona se ela não gosta de Rorschach, e ela diz que odeia tudo nele. O tom de sua voz, o mau cheiro, que novamente é ressaltado, esse mau odor de Rorschach, muito característico do personagem, e que ela não gosta de suas opiniões e espera que ele seja preso em breve, quanto antes ele for encarcerado melhor. Ela diz que precisa sair um pouco, tomar um ar, e lembra que o Rorschach havia comentado sobre Dan Dreiberg, o ex-coruja, e ela diz que faz muito tempo que eles não veem Dan e pergunta se John se importaria de que ela o chamasse para jantar. John diz que de maneira nenhuma, fica à vontade, vai lá, e como um bom corno manso diz que até iria também, porém está muito ocupado com as pesquisas científicas e com a descoberta de não sei o que mais lá, e a Laurie até diz, nossa, que legal, tô ligando para ele, tá cornão? Falou. Laurie então vai em direção ao telefone, liga para Dan, eles têm ali um breve diálogo e eles decidem se encontrar para jantar, inclusive com Dan questionando, mas e o John? Provavelmente perguntando da sua presença no jantar. E Laurie diz, o John? O John está bem, vejo você mais tarde, até logo. Ou seja, ninguém liga pro corninho Manhattan. Continuando a investigação de Rorschach agora, após esse diálogo entre Dan e Laurie, nós partimos para o fim, a finalização do primeiro capítulo de Watchmen. Diário de Rorschach, 13 de outubro de 85, 11h30 da noite. Sexta-noite, morreu um comediante na cidade. Foi arremessado da janela e quando atingiu a calçada, sua cabeça entrou no abdômen. Ninguém liga, ninguém além de mim. Será que é isso? Tudo inútil? Logo vai haver guerra, milhões vão queimar, milhões vão morrer na miséria e na doença. Por que uma morte pesa mais do que outras? Porque existe o bem e existe o mal. O mal deve ser punido. Mesmo no dia do juízo final, isso não vai mudar. Mas tem muitos merecendo pagar. E tão pouco tempo. Aqui, somos novamente apresentados a uma outra característica de extrema-direita e até mesmo, vou dizer, fascista do personagem Rorschach. Afinal de contas, essa linha clara entre amigo e inimigo é uma coisa muito característica do fascismo. Pintar um inimigo que seja diferente de nós, o outro, aquele que não sou eu, aquele que não me representa, aquele que não fala por mim e que muitas vezes tem uma abstração muito grande. Afinal de contas, só pelos breves discursos do personagem, nós podemos identificar que para Rorschach, esses outros, esses inimigos, podem ser homossexuais, imigrantes, pessoas que se envolvem com a ralé, como prostitutas, traficantes, cafetões. Então essa noção de outro, de inimigo, tão clara aos regimes fascistas, é algo que se mostra muito presente na narrativa do personagem Rorschach, inclusive nessa que é a sua última narração antes da finalização do primeiro capítulo de Watchmen. Somos então passados para a cena de jantar entre Dan e Laurie, que conversam sobre o passado, como as coisas eram antigamente, quais eram as sensações de ser um vigilante mascarado, e que eles até se sentem bem da Lei Kinney ter sido instaurada e ter feito com que eles fossem aposentados, né, meio que ter forçado essa aposentadoria deles. Eles então sobem até o telhado do restaurante onde eles estão e começam a conversar sobre um antigo vilão que era muito presente nas, digamos assim, rotinas de luta contra o crime deles, porque esse vilão, ele era masoquista, ele gostava de apanhar dos super-heróis, principalmente da Espectral, por nenhum motivo específico. Ei, lembra daquele sujeito, o que fingia ser super vilão só pra apanhar? Claro, Capitão Carnificina, ele era um caso sério mesmo. Nem me fale, um dia flagrei o sujeito saindo de uma joalheria, eu não sabia qual era dele, comecei a bater e aí pensei, poxa, ele está respirando esquisito, será que é asma? Eles então riem. Ele tentou isso comigo, só que eu já tinha ouvido falar dessa tara. Por isso fui embora.
Ele me seguiu pela rua, em plena luz do dia, pode, dizendo, me castiga, e eu, não, cai fora. Que fim ele teve? Bom, o cretino quis aprontar o mesmo com o Rorschach, e foi jogado no fosso de um elevador. Eles então começam a gargalhar sem parar, até mesmo de uma coisa tão errada quanto o fato de alguém ter sido arremessado no fosso de um elevador. Laurie então se desculpa pela risada, e aí ela, de tanto rir, após se matar de rir, ela diz, nossa, faz muito tempo que eu não consigo dar uma boa risada. E o Dan então diz, o que você esperava? Afinal de contas, o comediante está morto. Esse é o encerramento, então, do primeiro capítulo de Watchmen, então nós somos introduzidos a uma parte do livro do antigo Coruja, intitulado como Sob o Capuz. Esse livro ele tem duas partes que são introduzidas ao fim do capítulo 1 e do capítulo 2, e todo fim de capítulo de Watchmen traz artigos ou jornais do universo. Eu queria falar um pouco sobre o trecho que é trazido no fim do capítulo 1 sobre o capuz, porém esse vídeo já está muito longo, muito extenso, então eu vou deixar que vocês falem aí no comentário se vocês gostariam que eu trouxesse um vídeo à parte comentando só esses artigos, livros e partes que vêm acompanhadas em todo o fim dos capítulos de Watchmen, ou se vocês gostariam até mesmo que eu trouxesse eles junto com as análises do vídeo. Afinal de contas, essas partes escritas, essas partes de jornais, artigos, livros, são importantes para a narrativa da história, são importantes para os eventos que acontecem nos próximos capítulos, então não tem como deixar de fora. Eu só realmente vou deixar de fora desse primeiro capítulo, porque acabou ficando já um vídeo muito extenso. Mas deixem aí nos comentários se vocês gostariam de uma outra parte falando do quadrinho de Watchmen. Essa parte foi mais para introduzir, para mostrar para vocês como vão funcionar as análises, observações feitas aqui pelo lado B da realidade sobre determinadas obras, e inclusive eu vou trazer muito mais curiosidades e fatos sobre a obra de Watchmen em próximos vídeos. Mas me digam aí, se vocês gostarem desse vídeo, se ele der bastante like, bastante comentário, bastante engajamento, eu já posso trazer uma segunda parte falando sobre o Watchmen, e nela, como não vai ter uma introdução, trazer já dos capítulos 2, 3, 4 e 5. Assim nós podemos fazer uma série de 3 ou 4 vídeos para finalizar essa grande obra, que são um total de 429 páginas, feitas por Alan Moore, o que é considerado o bruxo, o grande mago das histórias em quadrinhos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado da nossa análise, e no mais, deixa aí nos comentários algumas opiniões, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever caso seja novo por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, espero ver vocês em um próximo vídeo, uma próxima análise, e sejam bem-vindos ao lado B da realidade.